Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo. Você está no canal Compreendendo a Bíblia. Até se você não for inscrito, você se inscreva, passe isso aí para os seus amigos, curta o vídeo se você gostar, evidentemente. E hoje a gente vai começar uma nova série aqui. O que significa essa palavra na Bíblia? Eu vou fazer uma série de vídeos com uma determinada palavra que provavelmente você já leu na Bíblia e não entendeu, mas agora você vai entender. O primeiro vídeo dessa série, o que significa essa palavra na Bíblia, vai ser sinédrio. E qual vai ser a metodologia que eu vou usar aqui? Eu vou pegar um texto bíblico, a gente vai ler com a palavra que a gente tem dúvida, nós vamos explicar e depois a gente lê novamente só para ver que a gente realmente entendeu. Então a gente vai usar o texto, tá? Marcos capítulo 15, versículo 1, eu vou ler aqui e a gente vai verificar a palavra sinédrio, né? Diz assim o texto da palavra de Deus: E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Talvez você possa ter passado por essa leitura e não ter entendido o que era o sinédrio. E a gente agora vai debater um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O sinédrio, ele era uma espécie de tribunal dos judeus, tá? Uma suprema corte dos judeus. Para que você possa entender, seria algo parecido como o nosso STF, né? Qual é a origem? Vamos por partes. Qual a origem do sinédrio? O sinédrio, alguns historiadores acham, entendem, que ele teria vindo lá dos tempos de Moisés, quando ele determinou que 70 anciãos iria ajudá-lo ali no julgamento do povo. Mas isso não é uma corrente 100% aceita. Então a gente não tem uma origem específica para o sinédrio, tá? Vamos lá, a formação. Como era formado o sinédrio? Alguns falam em 70, outros falam em 71, mas ou é 70 ou é 71. Você vai achar essas duas quantidades, né? Então vamos botar 70, 71 membros do sinédrio. Mas quem formava o sinédrio, né? Vamos lá. Era o sumo sacerdote, aqueles que tinham sido sumo sacerdote, que já não eram mais, continuavam no sinédrio, né? Os membros das suas famílias, vamos lá, o chefe das tribos, conhecido como os anciãos, né? Os escribas, os fariseus, e normalmente o sumo sacerdote era um do partido dos saduceus. Então era essa formação do sinédrio, né? Vamos lá, o sinédrio ele servia para quê? Basicamente, você precisa entender o seguinte: a gente está falando do sinédrio nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, você precisa entender que a Palestina ali, Israel, ela estava sob o domínio do Império Romano. Mas o Império Romano ele tinha uma característica assim, que diferenciava um pouquinho dos outros impérios. Ele dava uma certa autonomia para os conquistados. Como assim autonomia? Autonomia é diferente de soberania. Soberania você pode fazer tudo o que você quiser. Autonomia você pode fazer tudo aquilo que o governo soberano te autorizou. Então, embora tivesse sob a autoridade do Império Romano, o sinédrio ele tinha autonomia para certos julgamentos. Mas de quê? O que o sinédrio podia julgar? Questões religiosas, né, baseadas ali na lei judaica, no Torá, questões administrativas, questões cíveis e até algumas questões criminais, sendo que não podia fazer todas as coisas. Um exemplo bem claro é até esse texto que nós lemos aqui, que fala sobre o julgamento de Jesus, que foi um julgamento que não foi nem muito bem feito, né? Forjaram testemunhas, enfim. Só que o sinédrio ele podia julgar, podia prender, mas não podia condenar à morte. E aí o que eles tinham que fazer? Eles tinham que levar para o procurador romano. Foi o que eles fizeram, levaram para Pôncio Pilatos. Então o sinédrio era esse órgão julgador que trabalhava nos tempos ali do Senhor Jesus. O sinédrio ele durou até cerca de 70 anos depois de Cristo. E aí depois disso ele foi, né,
assim como o povo de Israel, na primeira diáspora, ele foi espalhado, entendeu? Então ele deixou de existir. Mas o mais importante que eu quero que você entenda era o que é sinédrio. Quando você lê a palavra sinédrio, você entenda tribunal, Suprema Corte. Vamos ler agora o texto novamente? Vamos lá. E logo ao amanhecer, estou lendo Marcos de novo, Marcos 15, versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas, você pode ver que são justamente as pessoas que compunham ali o sinédrio, né? Os sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. O que ele fez nesse texto aqui? Ele pegou algumas classes e depois mudou. E todo o sinédrio. Então você pode entender que era todo o tribunal. Tiveram um conselho e, amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Por que levaram a Pilatos? Porque eles não tinham autonomia para condenação à morte. Tá certo? Então, com isso, acredito que a gente tenha entendido aí o que é sinédrio. Você vai ver essa palavra em outros textos da Bíblia. Eu vou te dar uma dica, Mateus 5:22, você vai ver o termo sinédrio. E em outros textos da Bíblia, e toda vez que você vê o sinédrio, agora você vai entender que era o tribunal, era uma Suprema Corte judaica nos tempos de Jesus. Tá? Se você ficou conosco até agora, curta esse vídeo, compartilhe, o sininho ali, ative o sininho para que você não perca os novos vídeos. Tem vídeos interessantes aí no canal, só você dar uma pesquisada, e até o próximo vídeo.